3, 4. Olá pessoal, nessa questão, número 16 dos exercícios propostos de Matemática 2, módulo 2, a gente vai estar falando sobre condição de existência. Não sei se vocês tentaram fazer assim, espero que sim. Mas também te dou uma boa notícia que existe uma outra solução em que você nem precisa lembrar dessa fórmula, né? Se é que a gente pode chamar de fórmula essa relação, mas ainda assim você não precisava lembrar disso. Você poderia fazer uma tentativa e erro justamente porque tem as opções. Imagino que alguns de vocês também tenham tentado assim. Bom, era uma questão em que ele falava que vai ser uma construção de triângulos, de um triângulo, a partir de alguns palitos, um total de 17 palitos de fósforo, e ele pede para que nessa construção tenha pelo menos um lado 6. O que não quer dizer que tem que ter exatamente um lado, né? O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é que pode ter um lado 6 ou até mesmo dois 6, desde que seja obedecido um total de uso, né, de 17 palitos. Tranquilo? Bom, a gente claramente fala de condição de existência nesse momento porque a gente vai falar de tamanho dos lados, né? E o tamanho dos lados a gente sabe que não é qualquer lado que tem um tamanho suficiente para formar um triângulo, né? Para a gente formar os três vértices. Então eu anotei essas formações aqui, 3 lados formados com 17 palitos, e eu tenho que ter pelo menos, eu vou até colocar aqui, ó, pelo menos um lado igual a 6. Beleza? Tá. Então vamos fazer isso? E a gente pode usar justamente a condição de existência. Deixa eu comentar um pouquinho sobre ela. A condição de existência, ela sempre vai se dar no seguinte, né? Lembra? Eram três equações três equações que a gente juntava numa só. Então, se você pegar um lado qualquer, pode ser o próprio 6. Eu, inclusive, na questão vou usar o 6. O lado ali de 6, ele tem que ser menor do que a soma e menor do que a soma e maior do que a subtração dos outros dois lados. Só tem essas duas barras verticais, para quem não lembra, que é um módulo, né? Só para a gente garantir que essa subtração vai dar um resultado positivo. Caso ela dê negativo, essas barras aí tornam esse resultado positivo, é só valor numérico, né? Beleza. Já que a gente está falando de distância. Então vamos lá, eu vou usar o A como o 6, beleza? Então 6 vai ser menor do que B menos C. E tem que ser maior do que B menos C e menor do que B mais C. Galera, eu não sei se vocês estão ligados, mas a gente pode sim afirmar de que B mais C, sabe quanto ele vale? Ele vale 11, né? Porque vamos lá, se eu estou considerando um dos lados 6, o outro tem que ser, né, para os outros dois sobram 17 menos 6, sobram 11 palitos. Então, isso aqui pra gente vale 11. Então, a gente tem o seguinte, módulo de B menos C tem que ser menor do que 6, menor do que 11. Bom, aí na equação à direita ela está toda resolvida e é verdadeira, né? 6 é menor do que 11. Eu tenho que me preocupar agora com essa parte. Essa parte, para mim, é a parte de resolução, beleza? Bom, como a gente pode resolver em módulo? Se você não lembrasse como resolver em módulo, você poderia encarar simplesmente B menos C. Sabe por quê? Porque como o problema ele não indica qual dos dois lados vai ser maior do que 1, então se eu, por exemplo, resolvesse a questão só assim, B menos C menor do que 6, não teria problema nenhum. Você estaria admitindo, e como ele não afirmou nada quem é o maior, você estaria admitindo que o B é o maior. E aí, consequentemente, o C vai ser o menor e ele não teria problema nenhum com isso, tá? Inclusive, eu vou fazer assim. B menos C menor do que 6. E a gente vai ter uma aula de módulo e eu falo melhor sobre essa forma de resolver, porque são sempre duas equações que surgem. Bom, B menos C tem que ser 6. Chegamos nessa trava aqui. O que a gente pode usar ao nosso favor? Galera, a gente sabe que, por exemplo, além de B menos C menor do que 6, a gente sabe que A mais B mais C, tudo isso vale 17, né? Que é a soma dos lados. Uma outra informação que também a gente até usou, inclusive, é que B mais C vale 11, né? Que são os outros dois lados, é o que falta para 17, né? Já que um deles é 6. Então, pegando essa equação que a gente também tem, ó, colocá-la aqui separada. B mais C, essa é a equação mesmo, né? Porque é igual a 11. Então, daqui, olha a maldade. B é igual a 11 menos C. Sabe por que eu isolei assim? Porque eu posso pegar aqui e substituir. E eu vou conseguir determinar um dos lados. Ó, quem é o B? 11 menos C menor do que 6. A gente tem que menos 2C são menores, né, do que menos 5. Para quem não lembra esse tipo de resolução, sempre que a gente multiplica por menos 1, numa inequação a gente acaba trocando o sinal de todo mundo, inclusive o sinal lógico. Então aqui a gente teria que o C ficaria maior do que 5 sobre 2. Eu já passei também o 2 para lá dividindo. Então, se ficasse 2C maior do que 5, fica tudo positivo, porque multiplicou por menos 1, e o sinal troca, né? Então, se ele era menor, fica maior. Bom, então ele está dizendo que o C tem que ser maior do que 2,5. Tá, a gente sabe que não tem como quebrar o palito no meio, né? Os palitos são inteiros. Então, ele está falando o seguinte, que para o lado C tem que ter, né, a quantidade de palitos tem que ser maior do que 2,5.
Então, a gente pode começar primeiro com 3, né? Vamos ver esses casos? Ó, se a gente sabe que 1 vale 6, né? Garantido. Se tiver um outro 3, qual o outro lado? 6, 3, 9 para 17, 8. Bom, se a gente colocar um maior do que 3, maior do que 2,5 sem ser o 3, o 4. 6, 4, 10. Essa é fácil. 7 é o outro. É outra possibilidade. Próximo. 6 num. Maior do que 3 sem ser o 3 e o 4, o 5. E a gente vai ter 6, 5, 11 para 17, 6 de novo. Pode 2, 6? Pode, lembra que sim? Porque ele falou que pelo menos um dos lados seja 6. 2 não tem problema. Não sei, 3 que não vai dar, né? Porque 6 3 vezes vai dar 18, vai passar o limite de palitos. Agora vamos outro, maior do que 2,5, sem ser o 3, sem ser o 4, sem ser o 5, seria o 6. E aí 6, 6, 12, 5. Aqui, galera, não sei se você começa a perceber, mas tem uma maldadezinha na questão que, se pá, poderia até fazer você errar. Porque os próximos, eles vão acabar se repetindo, ó. 6, 7... 7 com 6 dá 13, né? Então faltam 4. E aí a gente vai começando a tirar aqui, ó. Repetidos. Ó. Repetidos. Então o próximo seria 6, 8 e 3. E assim por diante. A gente voltaria a repetir. Tudo bem? Então por conta disso, até a pergunta ela vai fazer um pouco mais sentido agora. Ele pergunta assim, ó. O número máximo de triângulos não congruentes 2 a 2. Porque assim, não quer dizer que esse triângulo 6, 4 e 7 seja igual a esse. Melhor, não quer dizer que é o mesmo triângulo. São dois triângulos, só que com as mesmas medidas. São coisas distintas, né? Ou seja, são dois triângulos, só que os lados são exatamente iguais. Então a gente fala que esses triângulos são congruentes. Como ele justamente não quer os congruentes, não é para contar, se tem 3 congruentes é para contar 3. Não, ele está pedindo para justamente contar 1, né? Então justamente por isso a gente acaba tendo, de fato, 3, né? São 3 os distintos, porque depois começa tudo a se repetir. E aí você consegue marcar de maneira correta a resposta e o item, né? Então, resposta 3. Beleza, galera? Então, espero ter ajudado nessa questão. Já volto.